Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso Conexões Ribeirão, né? Nosso encontro semanal aqui de toda terça-feira pela TV+, 9h30 da noite, né? E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios da TV+, o nosso amigo, comunicador, né? Jornalista, Celso Luiz, e para os amigos, Celcinho Luiz. É verdade, né? que... Muito bem, Celcinho. Bem-vindo, boa noite aí para você, querido. Prazerzão, professor Lages, estar aqui no seu programa. Espero que corresponda aí a sua expectativa e, evidentemente, também do telespectador. Qual câmera que eu olho aqui? Você olha mais para aquela, né? Para aquela. E eu olho para aquela. E aquela ali pega os dois. Tá certo. Então é isso. Eu agradeço muito pelo convite em estar aqui participando do programa. E vamos fazer essa conexão. Vamos fazer essa conexão. O importante é estar conectado, né, Celcinho? Sem dúvida. Hoje a conexão é... E a comunicação é o melhor meio de estar conectado. O melhor meio de se... essa conexão, sem dúvida. Sem dúvida. Ô Celso, eu gostaria de estar conversando, né, abordando aqui a questão hoje muito presente, muito forte na sociedade, que é a questão aí da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a cobertura que os veículos de comunicação, principalmente que a grande mídia, faz dos fatos, né, nacionais, locais, especificamente os fatos mais políticos, né? Então, eu gostaria de ver a sua opinião, por exemplo, em relação à cobertura desses grandes escândalos políticos aí, principalmente, né, em nível nacional, a Lava Jato. Certo. Na sua opinião, como é que tem sido essa cobertura por parte desses grandes veículos de comunicação, né? Globo, SBT, Bandeirantes, enfim, né? Se pautam pela imparcialidade, por apenas a transmissão da notícia fria e direta, ou junto com isso tem uma formação de opinião mais explícita, enfim. Tem muita coisa para falar disso aí. São três questões que você colocou muito bem aí. Essa questão da imparcialidade, ela vai ser eternamente discutida, ela é discutida no jornalismo, mas eu posso afirmar categoricamente que ela inexiste nos meios de comunicação. A imparcialidade. Quer dizer, não vou dizer 100%, mas é complicado essa questão. É difícil de a gente assimilar, às vezes, essas questões, mas no subliminar ela acaba transmitindo e sempre mostrando a linha editorial de determinado veículo. E, evidentemente, que os seus profissionais e opinadores vão dentro dessa linha, causando essa opinião, isso em termos de massa, tá? Né? Criando essa opinião na massa, de acordo com aquilo que é mostrado pela imprensa. Eu acho que, vou afirmar, posso ser até criticado com relação a isso, mas é muito difícil você encontrar um veículo que seja totalmente imparcial na mídia brasileira. Talvez até na mídia internacional, né? Ou para um lado ou para o outro, né? Então, por exemplo, cobertura desses grandes escândalos. Sim, né? ela não é parcial, né? Ou seja, e você citou uma questão interessante, que é apenas dela transmitir a informação, né? Nem para um lado, nem para o outro. Seria até viável. Aliás, essa questão desse meio termo aí, ela não seria tão nefasta também se nós tivéssemos um público, porque isso faz parte da democracia também, eu creio, faz parte até do amadurecimento das instituições democráticas e etc. e tal. Mas não fosse a má percepção ou formação do telespectador ou do leitor com relação a formar a sua opinião, então ela acaba se tornando prejudicial. Porque, eu digo novamente, não seria tão mal se tivéssemos os receptores da informação que pudessem formar uma opinião diferente daquela que
está sendo apresentada para ele, né? Pois Então, mas a gente pode tomar alguns fatos, por exemplo, por mais que os grandes veículos de comunicação tenham jogado pesado no sentido de um apoio praticamente explícito, por exemplo, a reforma da Previdência, né? Certo. Que vai mexer com a aposentadoria de muita gente aí. Apesar disso, a gente percebe que, pelo menos até agora, a opinião pública geral ela continua muito contrária ou muito temerosa, muito restrita em relação a esse projeto da reforma, né? Bom, em primeiro lugar, não vai passar, pelo menos esse ano, e dificilmente o ano que vem, porque Exato. ano de eleição ninguém vai querer Mexer nesse vespeiro, né? Mas o que me amedronta um pouco é a falta de manifestação desse público que você acabou de dizer se considera contrário à reforma. E o que está acontecendo? Eu creio que está havendo, sim, uma condição de colocar nos meios de comunicação essa situação, ou seja, praticamente de uma inércia para que dê a liberdade para aqueles que estão no comando fazerem o que estão fazendo. Ou seja, não há uma manifestação popular nesse sentido, né? O que existe são informações, a nível de Facebook ou Twitter, que eu considero que são os meios da mídia social aí de menos credibilidade, né? E serão esses, ou principalmente o Facebook, a mídia onde vai ser pautada a eleição de 2018. Quer dizer, podemos então imaginar aquilo que vem por aí, né? Vai ser o caos. O caos, para não falar caca para todo lado. Vai esparramar para todo lado. Então, é uma situação em que nós vivemos hoje, eu considero uma situação preocupante nesse sentido. Porque nós temos uma líder nacional que outrora aplaudida, que outrora elogiada, e até porque eles sabem fazer a coisa e sabem fazer bem feito. E com esse amadurecimento democrático e com a ação das mídias sociais, então houve uma transformação. E esse pessoal que vivia só aceitando, começa a pensar um pouco também, né? Então essa linha editorial é tão rígida que todos seguem essa linha, em todos os veículos da rede, tanto no rádio como na televisão. Às vezes alguns se diferem. E isso é até bom para o veículo, porque dá aquele senso de equilíbrio, mas na verdade desequilibrado, né? No caso do Chico Pinheiro, por exemplo, o cara é gente fina, é inteligente, é um bonachão, faz o jornal, parece que está na sala da casa dele, você entende? Ou seja, e dá suas opiniões contrárias, talvez, entre aspas, àquela linha editorial da emissora, mas é bom para a emissora aquilo, que dá essa ideia de equilíbrio, quando, na verdade, a gente sabe que não é isso que acontece, né? E não só esta emissora, que já foi aclamada, amada e hoje está sendo odiada, ou nem tanto também, né? Mas outras também, da grande mídia aí. Com certeza. E pegando esse finalzinho que você colocou aí, né, do Chico Pinheiro, eu gostaria de colocar um outro exemplo, do Boechat. Né? Assim, aí já... Só um detalhe, Celcinho. A gente nota uma diferença assim, gritante na abordagem, por exemplo, que a Globo e que a Bandeirantes fazem. Você está falando à vontade, eu estava com medo de falar alguma... Vamos falar então, vai. Escrachar, né? Toda liberdade aqui, não tem censura aqui, né? Mas há uma diferença gritante na abordagem, por exemplo, dos fatos políticos, especialmente da questão do Lava Jato, e principalmente da cobertura aí sobre as reformas, né, entre a Bandeirantes e a Globo. No entanto, o Boechat, na Bandeirantes, que é francamente a favor das reformas e tenta amaciar ao máximo, por exemplo, a questão do Temer, né, o Boechat dá o contraponto em relação à própria emissora onde ele está, né? Pelo tom crítico, pelo jeito de pôr o dedo na ferida, enfim, passa aquela ideia de que, né, quase que de um revolucionário ali. Mas, na verdade, você disse que ele é favorável à reforma?
A Bandeirantes, sim. Sim. A Bandeirantes. Sim. Agora, o Boechat parece que faz um contraponto dentro da Bandeirantes. Aí é que tá. A linha editorial, eu considero que ela é bem semelhante à Globo, da Bandeirantes. E, talvez eu diria que ela é menos engessada com relação aos seus profissionais. Ou seja, ela permite que um Boechat na vida, até porque ele dá retorno. Sim. Não é? Trabalha também no rádio. Trabalha no rádio e ele é um excelente jornalista, sim, com credibilidade, com respaldo, você está entendendo? Então, a Bandeirantes dá essa condição dele fazer o que faz e dá também a condição para outros, na área, por exemplo, do Datena, se bem que é outra linha, né? Mais o sensacionalismo. Mas eu creio que há essa diferença, sim. Mas ainda que a gente percebe que o caminho é concordar com aquilo que está acontecendo no país. Entende? A linha que prevalece... A linha que prevalece é essa. É essa. É tipo assim, quem estiver lá, a gente vai estar junto. Ou de um jeito, ou de outro. Ou mais claramente, ou mais camufladamente. Tá? Essa é a minha opinião. Você concorda, Celcinho, que, na verdade, esses grandes veículos são pura e simplesmente a expressão dos interesses do mercado? Perfeitamente. São mesmo. E são mesmo. Só que tem uma boa notícia. Estão fadados, se não houver uma mudança nessa plástica, nesse modelo atual de televisão e de rádio também, isso vai ficar ultrapassado, como já está ficando ultrapassado. E a população percebe isso? A população está percebendo isso. O índice de telespectador diminuiu com relação ao aumento da internet, do Facebook, do YouTube, né? Então eu creio que se não... Até nós aqui, de repente... Vamos abandonar a televisão, vamos desligar a TV, não vou assistir mais nada. Você não tem imposição nenhuma de horário, você está entendendo? Não tem, vou esperar tal hora para ver tal programa. Não, qualquer hora que você pode ver o que você quiser. E online, na hora que o fato está acontecendo, você não precisa esperar o Jornal Nacional, o Jornal da Band para poder estar assistindo. Aliás, essa questão do Jornal Nacional, a gente pode falar no próximo bloco alguma coisa com relação a isso. Nós vamos dar um intervalinho aqui rápido. A gente volta a conversa aqui com o Celcinho Luiz sobre mídias sociais, sobre cobertura dos fatos políticos pela grande mídia, etc. Daqui a pouquinho. Ela surpreendeu a cada semana com assuntos interessantes e convidados pra lá de especiais. Foram temas importantes, muitos polêmicos, em programas que informaram, divertiram e até emocionaram. E você sempre se perguntando, quem será o convidado desta semana? Quer saber quem estará comigo nas próximas edições? Não dá para revelar agora, mas eu garanto que nesse ano terá muito mais surpresas. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Voltando aqui ao segundo bloco do Conexões e hoje entrevistando o nosso querido Celcinho Luiz. Celcinho. Tamo aí. Veja só, Celso, e a questão área do jornalismo da Globo? Tem caído um pouco aquela boa performance que tinha a Jornada da Globo? Afinal de contas, o que está acontecendo? Há muito questionamento, inclusive, em relação à audiência do jornalismo da Globo. Eu creio que o que está acontecendo é que está caindo a credibilidade no jornalismo da Globo. E o que ela tem de mais principal ainda hoje é o jornalismo, né? Sei. E eu creio que está caindo esse índice de credibilidade. Por exemplo, o Cid Moreira, vamos voltar um pouquinho aqui. E o Sérgio Chapelin? E o Chapelin, era a dupla do JN, que nem se falava JN. Quem bolou e planejou essa sigla aí e a difundiu foi o William Bonner. Que com relação aos outros dois, não tem a credibilidade que tinham os dois na época. Apesar que a linha editorial fosse a mesma. A Globo não muda, ela é tipo assim, mantém uma tradição e acabou. Muda alguma coisinha, mas o principal ali, a raiz, permanece. E se o Cid dissesse que ia chover, todo mundo saía com guarda-chuva, um exemplo.
tal a credibilidade. As pessoas comentavam, olha, eu vi ontem tal matéria no Jornal Nacional e tal, assim como a revista Veja. Não, eu li nas páginas amarelas da Veja. Hoje, isso já era. Já era. Não se tem mais como referência Jornal Nacional, revista Veja e tantas outras coisas. Esse povo tem que mudar, senão vai ficar para trás. Ô Celso, mas a gente pode dizer que essa queda de credibilidade desses grandes veículos está diretamente relacionada, por exemplo, com as redes sociais, que dão uma versão muito mais multifacetada, fazem uma abordagem muito mais aberta. Claro, enfim, eu creio que sim. Opiniões que você encontra nas redes sociais, você nunca vai ver na palavra do William Bonner sim. ou do As pessoas estão percebendo o Boechat. seguinte, existe lá o apresentador na bancada, a apresentadora, excelentes profissionais, abordam um determinado assunto, chama o repórter, já previamente combinado, volta para o estúdio, e a intenção é mostrar que tudo aquilo é natural. Olha, né? As pessoas estão percebendo que não há essa naturalidade. É tudo pasteurizado, tudo previamente combinado, você está entendendo? E na mídia social não, qualquer um é jornalista, qualquer um te passa a informação. Você está entendendo? Isso está fazendo com que as pessoas passem a pensar um pouco mais e formar as suas próprias opiniões. Em termos democráticos, foi uma maravilha, foi uma bênção a mídia social. Eu sou apaixonado pela internet. Eu percebo. Ô Celso, vamos trazer essa discussão mais para o nível local, né? Certo. A gente também teve aqui o nosso escândalo nosso de cada dia, né? Que já tem mais de um ano aí, o Sevandija, né? Que fez uma devastação aí na política local. E a cobertura continua fazendo, ainda tem mais coisas que ainda vão aparecer aí com certeza, né? E o que a gente percebe aqui em termos de cobertura é que existe um certo quase que monopólio pela repetidora local da Globo em relação à cobertura da Sevandija. Mas esse monopólio sempre existiu, professor Lages. É mesmo? Ah, sempre existiu, não só a nível local, mas a nível nacional. Mas aqui fica muito evidente. Aqui fica muito evidente. Muito claro, muito escancarado, quer dizer, ótimas reportagens, jornalistas profissionais e tal, a gente se informa muito, dá opinião, sim. Né? O Borda, nosso amigo, maravilhoso. Um abraço aí pro Borda, né? Mas é só a Globo que fala disso. Mas só eles, né? Ou seja, canalizam a informação só para esse veículo. Digamos que se eu quisesse fazer uma matéria, de qualquer forma, eu acho isso pouco democrático, né? É não antidemocrático. Por parte dos investigadores, Ministério Público, Polícia Federal, ou por parte também da própria emissora, mas a gente gostaria que isso fosse mais bem dividido, mais bem repartido. Por parte né? de todos. E o porquê não se reparte isso eu não entendo. Eu não sei porquê. Você entendeu? Esse monopólio da informação, isso é antidemocrático. Isso é uma censura. É quase que uma censura. Ou seja, estão escolhendo o veículo ou as pessoas, quando o veículo é a própria pessoa, de receber a informação que deveria receber. Eu não posso fazer uma matéria para o meu canal do YouTube, digamos, com o prefeito, com o secretário do prefeito, mas a Globo pode fazer. Você está entendendo? Então, eu creio que existe isso sim. E principalmente com relação a essa cobertura aí Aliás, como começou? Foi furo de reportagem? Não foi. Foi jornalismo investigativo? Não. Foi sorte de um delator bater com a língua nos dedos aí e quase que dá certo, porque foi no finalzinho do mandato, você está entendendo? E em plena campanha eleitoral. Tem muita gente que levanta também, é celebre. Também, em meio de uma campanha eleitoral, explode esse negócio. Acabou. O que é isso? Acabou, foi uma vergonha nacional, está sendo ainda, é uma coisa que eu jamais pensei em viver em Ribeirão Preto. Eu achava que a cidade estava progredindo, estava indo para um caminho diferente, avançada, mas o retrocesso é visível. Em todas as áreas, tá? Em todas as áreas, a gente percebe que existem outros municípios do mesmo porte de Ribeirão Preto que você vê que há um progresso. E nossa cidade, infelizmente, você acabou de a gente conversar aqui agora há pouco em off com relação ao trânsito e aquela situação da ida ao Ribeirão Verde e tantas outras coisas. Eu cheguei atrasado aqui hoje porque o trânsito estava infernal. Você não tem uma via rápida
para você chegar num ponto ao outro. Campinas é diferente, cidade com 1 milhão de habitantes. E pensou-se nisso, ainda que insuficientes. Mas esse não é o nosso assunto, né? Não, mas é aberto também a nossa pauta aqui, né, Celcinho? Celcinho, mas a questão aí da opinião pública, né? Afinal de contas... Professor, desculpe, mas sempre houve também essa questão, por exemplo, do corporativismo. Enquanto o camarada estava lá na prefeitura, se do microfone fosse, os que estavam fora, da mesma forma, estariam apoiando. Ou seja, é outra questão também. Sempre teve essa questão de, bom, quem está lá, a gente vai, Maria vai com as outras, né? Até porque tem as publicações, seus editais, interesses, né? e tal. Tem uma relação econômica aí que não pode ser desconsiderada. Também, né? Mas, sem desculpa, dúvida. Eu interrompi a sua questão. Não, mas é a questão seguinte, a questão da opinião pública, né? A gente vê, por exemplo, na opinião pública, um segmento da opinião pública muito contrário, por exemplo, a alguns veículos de comunicação como a Globo. Principalmente, né? A Globo atualmente, né? Afinal de contas, é pouco democrática essa crítica que se faz à Globo, ou isso está perfeitamente, dá para perfeitamente aceitar e compreender em função do choque de opiniões, do debate político que tem que acontecer mesmo, e aí muitas vezes boa parte dessa opinião pública que se coloca contra a linha editorial, por exemplo, de um veículo de comunicação. Eu acho que a visão do público hoje, de maneira geral, ela está mais global, ela foi mais pulverizada, né? Ela não está só focada num grande veículo de comunicação. Então isso fez com que as pessoas tivessem outras referências que não só a Globo. E essas outras referências fizeram com que essa massa se voltasse criticamente contra a Globo. Porque eu não sei se quem está lá dentro percebe, mas quem está fora é até feio, é até desagradável. Tem hora que eu estou ouvindo determinada matéria no rádio, eu desligo porque é muito descarado, você está entendendo? E eu acho que o público, de maneira geral, está percebendo isso. Porque tem o Celso Luiz lá no Facebook ou no YouTube que dá a sua opinião, tem o professor Lages, tem o outro companheiro lá, então as pessoas vão vendo, vão estudando, vão também emitindo a sua opinião lá nos comentários. Sim, sim. A coisa fica participativa, fica interativo, uma via de mão dupla, o que não acontece com os grandes veículos, exatamente. Passiva, então isso, né? Tudo veio colaborar para que houvesse essa abertura em termos de entendimento de mente para entender os meios de comunicação. Eu acho que é isso. E antes de terminar, não poderia faltar a uma questão aí, né, que eu gostaria que você também opinasse. Como é que está sendo a formação dos nossos jovens aí nos cursos de comunicação, jornalismo? O que você tem observado dessa galera nova, dessas safras mais recentes que estão entrando aí no mercado, nessa área? Afinal, tem melhorado, tem piorado, tem ficado do mesmo jeito? Afinal, o que você está percebendo, Luiz? Em países mais adiantados, não existe nem a presença física mais do estudante na universidade, né? Aqui ainda é muito forte. O pessoal é bem formado, professores capacitados e tal. Eu me lembro que na UNAERP não tinha equipamento nenhum, tinha uma rádio lá dentro. Você tinha que chegar e ficar emendando o fio para poder trabalhar, você está entendendo? E hoje não, tem grandes laboratórios de vídeo, de áudio e tal. Mas o que acontece é o seguinte, que aí também a mídia social trouxe a vaidade, né? Então hoje o jovem oriundo dos bancos universitários, os formandos, eles acham que sabem tudo. E eles têm uma boa formação, mas não tem a prática, gente. Então um pouquinho de humildade far-se-ia necessário, né? Junto com aqueles que já estão há algum tempo. O Vale do Silício faz isso. Por quê que não poderia acontecer isso nos meios de comunicação? Tá? E a gente ouve algumas coisas no rádio que são terríveis. E existem pessoas dentro do veículo, antigas, formadas, e que não são aceitas as suas opiniões, você entende? Eu acho que falta exatamente esse equilíbrio. E um recado para o jovem que sai da universidade.
baixa a bola, gente. Baixa a bola, porque a coisa aqui fora não é fácil. E não pensa você que vai ficar rico com a sua profissão, que você não vai não, viu? Tem muito vendedor de verdura na rua que ganha mais do que um jornalista. Qualquer um é jornalista, qualquer um com seu celular é jornalista, você está entendendo? Publicitário, a mesma coisa. Todo mundo faz seus VTzinhos na internet hoje, você está entendendo? Então vamos baixar a bolinha, numa boa, vamos conviver. Pé no chão. Boa, pé no chão, porque o caminho pode ser ruim. Celso, legal, hein? Você. Entrevista polêmica, né, Fio? Eu acho que sei. botou o dedo na ferida de muita gente, de muitos lugares aí, né? Mas é isso mesmo, conexões é para despertar debate, despertar discussão. Se você não né? tem respaldo, não abre a boca. É, interessante. Eu né? criei muitos anos de profissão, né? Um alicerce ali, então eu não tenho medo nenhum de falar o que eu falo. Tá bom, Celso, foi muito bom você ter Falei vindo até aí. pouco. Agradeço muito sua presença, né? Vamos Eu que contar com agradeço, você em Lages. outras oportunidades. Obrigadão. Né? E estamos encerrando por aqui hoje, então, mais um Maravilha. Conexões Ribeirão, né? E chamando vocês aí para a próxima terça-feira, 9h30 da noite, aqui na TV+, outra entrevista sensacional com outro profissional, outra personalidade, alguém de referência em nossa cidade para dar a sua opinião, provocar debate, discussão, como o Celso fez aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Até mais, querido. Obrigado. Tudo de bom.